Fala, seus lindos, fala, suas lindas. Vinão, mais uma vez, trazendo essa física, essa matéria linda, mágica, incrível para vocês. Hoje nós vamos ver movimento uniforme. O movimento uniforme é muito tranquilo, porque como o próprio nome, como o próprio título já induz a gente a pensar, o movimento nada mais é do que aquilo que está em movimento, está mudando de posição. É um corpo que tem velocidade. O uniforme é o segredo desse negócio. Por quê? Uniforme significa que algo tem que ser constante. E no movimento uniforme, adivinha? É a velocidade. Está aqui, ó, acompanha no slide. Então a velocidade desse gráfico é constante, beleza? Se a velocidade é constante, não pode ter aceleração. Se não vai ter aceleração, na hora de calcular a velocidade, você usa a fórmula da velocidade média, ΔS dividido por ΔT, beleza? Se você não lembra o ΔS, o que significa? Tá aí, ó, posição final menos posição inicial, e o ΔT, tempo final menos tempo inicial, beleza? Se você pegar essa equação e multiplicar ela em x, você fazendo uma álgebra, vai dar a equaçãozinha aqui de baixo, a função horária dos espaços, tá? S igual a S0 mais V, entre parênteses, T menos T0. Se você pegar dentro desse parênteses o T0 e colocar esse T0 igual a zero, dá a equaçãozinha de baixo, que é a famosa fórmula do sorvete, S igual a S0 mais V0T. Belezão? Bom, cada uma dessas letras aí tem um significado. S é a posição final, S0 é a posição inicial, velocidade é a letra V e T de tempo. Beleza? Muito bem. Analisando esse movimento uniforme a partir dos gráficos, você pode ver por dois gráficos. O gráfico de velocidade em função do tempo e o gráfico de posição, espaço em função do tempo. Para uma velocidade positiva, esse gráfico você vai ver que ele está com uma reta acima do eixo do tempo, porque a velocidade é positiva. E olhando ainda com a velocidade positiva para um gráfico de posição em função do tempo, você vai ter que essa reta é uma reta crescente, é uma equação do primeiro grau, né? A fórmula do sorvete. E aí, se a velocidade é positiva, dá uma reta crescente. O contrário também acontece, você também pode analisar os gráficos quando a velocidade for negativa. E aí é fácil de ver, porque se quando ela é positiva fica acima do eixo, quando é negativa fica abaixo do eixo. Tá vendo? Um gráfico de velocidade por tempo, ela fica na linha abaixo do eixo do tempo. E num gráfico de posição em função do tempo, você vai ter uma reta decrescente, porque a velocidade é negativa. Beleza? Vamos então agora para problemas de encontro. O que é problemas de encontro? Nada mais é do que você pegar e escrever a equação de corpos e fazer com que eles se encontrem, ou seja, colocar a posição de um igual à posição do outro. Então eu escrevi aqui, ó, SA igual a S0 mais VA, que é a velocidade do A vezes o tempo, que é a equação do corpo A. A mesma coisa para o corpo B. E aqui, para você saber aonde eles se encontram, em qual é o instante de encontro, você faz SA igual a SB, você iguala as equações. E eu coloquei o exemplinho ali embaixo, certo? Vamos dar um exemplo numérico para você ver se está bem legalzinho aí para entender. Coloquei o carrinho A e o carrinho B, o carrinho A com velocidade de 2 metros por segundo indo para frente, o carrinho B com velocidade de 1 metro por segundo indo para trás. Perceba as posições de cada um. Ó. O carrinho A está na posição 1 e o carrinho B está na posição 19. Por isso que a equação deles fica assim, ó, SA igual a 1 mais 2T. E a equação do carrinho B fica 19 menos 1T. Por que menos, Vinão? Veja aqui, ó, o carrinho B está voltando. Toda vez que você tem um corpo voltando a trajetória, a velocidade é negativa. Presta atenção nisso daí, hein? Olha que no desenho não está negativo, e é exatamente assim que acontece. Quando você coloca na equação, você tem que colocar esse sinal, certo? Bom, se você quer saber onde que eles se encontram, basta fazer SA igual a SB. Tá vendo ali, ó? Igualamos as equações do carrinho A e do carrinho B. Fizemos toda a álgebra bonitinha ali, ó. Passa o T para o lado, passa os números para o outro lado. Quando você terminar de fazer a conta, você vai ver que T igual a 6. O que é esse T igual a 6? É um instante de encontro. Se você pegar esse T igual a 6 e substituir na equação do carrinho A ou na equação do carrinho B, e eu substituir na equação do carrinho A, porque deu vontade, pode ser no B, então você vai encontrar o número 13. O que é esse número 13 aí? É o lugar, é o instante, a posição onde eles se encontram, beleza? Você pode olhar isso daí também
pelo gráfico, né? Você escreve, faz o gráfico do carrinho A, faz o gráfico do carrinho B, e você vai ver que essas duas retas se encontram. E essas retas se encontram bem no lugarzinho aqui, que é o instante 6 e a posição 13, que é o valor calculado, tá bom? Então você pode encontrar o instante de encontro também olhando no gráfico. Mas aí você tem que fazer as duas retas, a reta do carrinho A e a reta do carrinho B. E onde eles se encontrarem é os pontos de encontro. Bom, problemas de ultrapassagem. Problemas de ultrapassagem não é difícil, mas você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque você vai ter que escolher o lugar certo para escrever as equações. Eu coloquei aqui dois trenzinhos, o trenzinho A e o trenzinho B. Perceba que o tamanho dos objetos importa, você tem que levar em conta o tamanho deles, tá bom? Você vai ver que o trenzinho A, ele tem 6 de tamanho, né, ó, do 4 por 10, e você vai ver que o trenzinho B tem 3 de tamanho, tá? Então o tamanho deles é importante nesse caso. Por que nós escolhemos o ponto da frente do trenzinho A e o ponto de trás do trenzinho B? Veja, se você vai querer que o trenzinho B ultrapasse o trenzinho A, ele não pode estar um sobre o outro, ele tem que estar depois do outro. Tudo bem? Então veja só, acompanhe aqui. Escrevi as equações do trenzinho A partir do ponto escolhido, que é a dianteira, e escrevi as equações do carrinho B, que eu escolhi aqui a traseira. Então vai ficar 10 mais 1t, que é a velocidade dele de 1, e 10 é o lugar onde está a dianteira. E escolhi aqui, escrevi a equação do carrinho B. Ficou 0, porque é a posição dele, mais 6t, 6 é a velocidade. É positiva porque os dois estão indo para frente, beleza? Olha só, não falei para vocês que para que ultrapassasse a traseira do trenzinho B tem que estar no mesmo lugar que a dianteira do trenzinho A? Por isso que eu escolhi aqueles pontinhos. Porque se eu escolhesse qualquer outro ponto dos trenzinhos, não aconteceria uma ultrapassagem. Ele ficaria ou no meio dos dois, né? Ó. Então um ficaria ou atrás ou em cima, não daria uma ultrapassagem, tá? Então é por isso que eu escolhi o ponto da dianteira de um e o ponto da traseira do outro. E aí nada mais fiz do que fazer o problema de encontro. Eu fiz SA igual a SB. E aí eu resolvi a equação, encontrei um instante de 2, e esse instante de 2 eu substituí na equação de um dos trenzinhos, foi ali no trenzinho B, na verdade, substituí ali, ficou S igual a 0 mais 6t, o 2 eu substituí ali, portanto a posição de encontro é 12, tudo bem? Então veja que eu coloquei no desenho para você aqui o encontro deles sendo no 12, tá ótimo? Coloquei um outro exemplo aqui para você entender, agora os trenzinhos estão indo um contra o outro, tá? Veja que o tamanho do trenzinho também importa. O primeiro trenzinho aqui ele tem 7 de tamanho aproximadamente. E o outro trenzinho aqui tem 3 de tamanho. Tá? Como eu quero que eles se ultrapassem, então para ultrapassar, a traseira desse trenzinho tem que estar no mesmo lugar que a traseira desse. Por quê? Porque se você colocar dianteira com dianteira, eles não se ultrapassaram ainda. Se você colocar traseira com dianteira, então eles ficam um em cima do outro. Como eu quero que eles se ultrapassem, então eu tenho que fazer a traseira ficar com a traseira. Tá vendo? Ó? Por isso que eles se ultrapassaram. Então eu escrevi a equação do trenzinho A, que é 0 mais 2t, porque 0 é a posição em que ele está, 2 é a velocidade. E aí eu coloquei aqui ó, a equação do carrinho B, do trenzinho B, que é 20 menos 3t. Menos porque ele está voltando. Lembra disso, hein? Velocidade negativa porque ele está voltando. Fazendo toda a álgebra bonita aí vai dar um tempo de 4. E aí você substitui isso em qualquer equação de qualquer um dos trenzinhos aqui. Vamos encontrar a posição de 8. Então eles vão se encontrar aqui, ó. Na verdade eles vão se ultrapassar no 8. As traseiras vão se encontrar. Tá vendo ali? Então esse é o segredo. Você saber escolher o ponto certo. Você tem que olhar para a situação e imaginar que eles não podem estar nem na frente um do outro, nem em cima do outro. Eles têm que estar ultrapassados. Tá? Você tem que ultrapassar um do outro. Ou um indo contra o outro,
ou indo um a favor do outro, tá vendo? Ó, aí ultrapassa, beleza, ultrapassou, tá bom? Então é isso, nossa aula de hoje é essa. Agradeço por vocês estarem assistindo. Qualquer coisa vocês deixam no comentário, deixa seu like, se inscreve no canal e é isso aí. Até mais!